Senhoras e senhores, Tranquilo. doutora Alice é especialista aí nessa matéria de direitos dos brasileiros em Portugal. Com a sua liberdade, gostaria de colocar aí em tela a matéria que saiu no dia de hoje no canal Observador. Fernando, coloca aí na tela. Covid-19, época de pandemia, estado de emergência em Portugal. O governo volta a regularizar temporariamente imigrantes com processos pendentes. A semelhança de março, os imigrantes com processos pendentes no CEF vão ter documentos considerados válidos para aceder a todos os serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde. Bom, mais decorrer dessa matéria, vocês vão vendo aí a capa, eu vou falando daqui, é o seguinte: os imigrantes com processos pendentes no CEF entre 18 de março e 15 de outubro ficam provisoriamente regularizados em Portugal devido à pandemia de Covid-19, segundo o despacho publicado em Diário da República. Bom, esta medida dá continuidade àquela que tinha sido tomada em março, quando Portugal entrou em estado de emergência devido à pandemia de Covid-19 e que permitiu 246 mil cidadãos estrangeiros com processos pendentes no CEF até o dia 18 desse mês ficassem em situação regular e, atenção aí, provisoriamente. Exatamente. Doutora Alice, é o seguinte. Uma das coisas que me chamou a atenção é esse título que volta a regularizar e no qual eu achei estranho porque já existia essa lei e já foram regularizados muitos com essa lei. Essa medida de agora, ela na verdade é uma extensão, né? É uma extensão. Ela deu uma continuidade. A palavra certa seria continuidade, né, Alice? É, exatamente, André. Ele praticamente estendeu o que havia estado consignado no primeiro despacho, que foi na altura de março desse presente ano, e por isso, com a previsão agora de novamente ter a possibilidade de suspensão dos serviços do CEF, por exemplo, como aconteceu na altura logo após o primeiro despacho, e com isso passou agora a vigorar esse, que não significa que os procedimentos serão suspensos, mas para resguardar as pessoas, tendo a possibilidade, por exemplo, de um novo isolamento, agora prevê-se também que as pessoas possam ter acesso a todos os sistemas de serviços públicos. Então, doutora, muita gente do Brasil toma assim um certo interesse por esse assunto, porque quando vê assim o título, governo volta a regularizar os imigrantes com processos pendentes, mas eles esquecem de perceber que tem uma palavra provisoriamente. Agora, para quem não entende mais ou menos que está no Brasil, era o seguinte: vamos supor, eu tô aqui, entrei com processo de legalização em Portugal. Bacana. Fui lá no CEF, entreguei meus documentos, está pendente, está em análise o meu processo. Aí você recebe um papelzinho que seu processo está em análise. Esse papelzinho não adianta de nada. Tem gente que fala assim, com esse papelzinho eu posso sair para ir pro Brasil e voltar para Portugal. Não pode. Esse papelzinho não serve de nada. E aí, com esse papelzinho que não dá poder de nada, se você ficar doente e for no médico, quando você chegar lá no sistema de saúde ou no hospital, eles vão pedir seu documento. E aí você vai ter que apresentar o passaporte e a conta é cara. É mais ou menos isso, né, Alice? Nesse contexto, eu acho importante a gente diferenciar a legalização da regularização. O que esse despacho ele confere é a regularização dessas pessoas que fizeram já o pedido junto ao CEF, de acordo com a lei do estrangeiro, e tem o seu processo em andamento. Então, não é uma substituição de legalização. Para que o brasileiro possa se legalizar exatamente em Portugal, é preciso que ele siga todos os trâmites previstos em lei. Ele só vai estar legalizado quando ele tiver a autorização de residência. Mas esse despacho é de regularização. Para aqueles que tenham feito o pedido, consideram-se regulares, ainda que ultrapassem esses prazos, para que ele possa ter acesso a todos os serviços públicos, inclusive com a documentação comprovativa de que tem um agendamento no CEF, por exemplo, ou que realizou a manifestação de interesse, através do portal do CEF, com comprovativo dessa manifestação, também pode se dirigir a qualquer serviço público, seja de saúde, segurança
segurança social, para que possa solicitar o seu número de utente ou qualquer outro serviço de apoio à segurança social, por exemplo. Uma coisa é regularização e outra coisa é legalização. Com essa legalização temporária, tá bem explicado aqui, ó, o governo volta a regularizar temporariamente imigrantes com processos pendentes. Temporariamente. Essa pessoa pode abrir conta em banco, por exemplo? Pode ir lá, ó, tem esse papelzinho, o governo deixou aí, agora eu posso abrir uma conta em banco? Então, segundo esse despacho, ele traz que a pessoa pode ter acesso aos serviços públicos e ele também traz especificamente quais seriam esse tipo de serviços. Entre eles da saúde, apoio à segurança social e inclusive também de abertura de conta bancária. Mas, Alice, com passaporte também você pode abrir uma conta. Eu lembro que eu abri minha conta em banco, a minha primeira conta em banco aqui em Portugal, eu abri com passaporte. Sim, o passaporte, o NIF, que é o número de identificação fiscal, é muito importante também para abertura de conta, mas também depende também de cada instituição. Algumas podem requerer uma documentação a mais do que outras. Por exemplo, Alice, a pessoa com esse papelzinho, vamos lá, porque ela fica com o papelzinho, tá com o processo pendente no CEP, tá com o papelzinho. Então vamos lá, o governo regularizou temporariamente essas pessoas. Aconteceu alguma coisa no Brasil, por exemplo, fulano tem que ir pro Brasil, tem que sair de Portugal temporariamente e depois voltar, ficou um parente doente ou tem que resolver alguma coisa, oxalá, batemos na madeira aqui, por exemplo, morreu alguém, tem que ir no Brasil. Pode essa pessoa ir no Brasil nesse período? Então, em geral, não, porque só pode ir para aqueles que tenham a sua autorização de residência regularizada. E também é bom você falar nisso porque esclarece que esse despacho ele só serve no âmbito nacional. Então, para aquelas pessoas que querem circular na Europa e acham que por estar regularizado em Portugal, poderia transitar tranquilamente, não é bem assim, porque conforme a gente falou, é apenas uma regularização e não a legalização completa. Então, esse despacho garante apenas Portugal. Portugal, meus queridos, tem que esperar. Doutora, tem que realmente esperar o cartãozinho rosa, né? Que agora mudou de cor. Agora, por exemplo, doutora, o que a gente recebeu muito aqui é, hoje, o brasileiro que chega hoje, aqui em Portugal, que tá difícil de entrar, mas eu conheço casos de pessoas que entraram. Tá difícil. Estamos com as fronteiras fechadas e tal. É mais ou menos isso que o pessoal pergunta. Alice, as fronteiras para brasileiros virem para Portugal a turismo estão fechadas, não? Sim, continuam fechadas a turismo. Só é permitido por situações consideradas essenciais, que envolve estudo, saúde, profissão, só questões mesmo excepcionais ou para aqueles que sejam nacionais da União Europeia ou que possuam autorização de residência. Perfeito. A questão é a seguinte: que tipo de essencialidade é essa? Por exemplo, brasileiro comprou a passagem para vir para Portugal faz tempo, pagou caro, não consegue trocar a passagem. E ele não sabia dessa pandemia. Aí veio a pandemia. E aí tá nessa parte turística, que o turismo tá fechado. Aí o cidadão tentou trocar. Isso aconteceu comigo no Brasil. Eu tentei trocar, eu tava no Brasil querendo voltar para Portugal, fechou a fronteira aqui em Portugal, tava querendo trocar, adiantar meu voo por causa desse bloqueio e não trocaram lá. Tive que fazer o perrengue lá para conseguir trocar. Fulano não conseguiu trocar. Não pode perder a passagem. Eu vou arriscar. Preciso com algum documento que me dê essa essencialidade. Claro que a gente não vai indicar coisas que não são reais aqui, verdadeiras. Mas vamos explicar que tipo de essencialidade é essa, doutora? Todos os regulamentos, os despachos, eles trazem que situações excepcionais, essenciais, são por motivos de estudo, de profissão, de saúde, de reunião familiar e situações mais excepcionais assim. Mas ele não traz especificamente o que corresponderia a cada situação. Ou olha seja, aí, é algo que está sempre aberto à fundamentação e análise de cada caso. O que não confere uma segurança nesse sentido, mas em geral tem que ser uma fundamentação que comprove uma situação rápida. Em Portugal, por exemplo, motivos de estudo. Vai apresentar uma tese do mestrado, ou vem apresentar, ou vem fazer um exame. Então, comprova-se com a data de ida e volta a situação, com a declaração da universidade, por exemplo, e
Só após isso, o CEF vai se posicionar no sentido de que se pode permitir a entrada ou não. Por exemplo, doutora, eu tô aqui dando uma de cliente da doutora Alice. Tô aqui já averiguando tudo. Tô fazendo sua representação aí, meu amigo. Aí a pessoa tem um parente em Portugal. E aí apresenta uma carta de convite dessa pessoa que tá, vamos colocar entre aspas, doente. E manda essa carta convite. Olha, estou doente, preciso que esse parente esteja aqui comigo. Isso serve como essencialidade? Sim, também pode ser considerado na fundamentação por motivos de saúde. Se não tiver nenhuma outra pessoa que possa acompanhar essa pessoa que apresenta algum problema de saúde nesse momento, e essa pessoa que esteja no Brasil seja de fundamental importância para esse momento, então pode ser fundamentado por motivo de saúde. Junto a isso, né? Aí a pessoa fala, olha, aí a autoridade da imigração pergunta, quantos dias você vai ficar, meu querido? Eu vou ficar 20 dias, tá? Aí tá lá, passagem de volta para 20 dias, tá? Passagem de volta para 20 dias. Aí essa pessoa não volta nesses 20 dias. O que acontece? O que pode prejudicar essa pessoa? Ela tem que avisar, ela tem que manter contato com o CEF, explicar, ou depois ela fica aí e daqui a 6 meses tenta fazer a legalização e tá lá a permissão de 20 dias e não voltou em 20 dias. Que tipo de coisa que cai em cima dessa pessoa que pode prejudicar ele? Então, eu não recomendaria para que a pessoa não cumprisse aquilo que foi determinado ou que ela mesma se comprometeu. Porque, de fato, o ideal é que possa cumprir. Esse momento é um momento excepcional e, por isso, é de fundamental importância que se estabeleça esse princípio da confiança, tanto daquele que vai viajar quanto do profissional que trabalha. Então, é muito importante. Para aquele que insiste em ficar e tem que se regularizar, a situação é muito complicada de legalização nesse contexto e, por isso, não é recomendável. Essa medida do governo aqui para regularizar temporariamente imigrantes com processos pendentes em Portugal, ela vai até quando? Então, André, ela tá até março do próximo ano. Até março de 2021, é isso? Sim. Eu não me lembro exatamente a data, mas ficou previsto até março do próximo ano. Março do próximo ano. E aí, esses processos pendentes continuariam pendentes ou podem ser resolvidos durante esse tempo? Pode ser resolvido. O que acontece no contexto desse despacho é que o primeiro despacho de março ele está em vigor até outubro, até 15 de outubro. Então, esse atual, ele abarca esses processos que estavam até 15 de outubro com pendência. Então, para aquelas pessoas que entrem hoje com processos, já é uma outra situação. É preciso estar atento, os processos podem correr normalmente, mas esse despacho, ele abarca exatamente esse período. Olha aí, com essa pandemia, com esse alvoroço, com esse turbilhão de coisas acontecendo no mundo todo, em Portugal, os processos estão mais demorados, mais ou menos em média, quanto tempo leva para uma pessoa que entrou com o seu pedido até pelo menos ser chamada lá para apresentar os documentos? Então, os processos estão mais demorados, mas também decorrente ao período que o CEF suspendeu os seus serviços, cancelou alguns agendamentos, também voltou a remarcar. Então, por isso, realmente, os processos ficaram mais morosos e cada tempo depende também da fundamentação de cada pedido. Para aqueles que venham com visto do Brasil, é mais rápido de obter essa autorização de residência em Portugal. Para aqueles que façam a manifestação de interesse, tem demorado pelo menos 1 ano para ter aí uma conclusão no seu pedido. Também é o fato de quem vem com visto já vem com tudo certo para a validação do CEF. O processo de manifestação de interesse é para aquelas pessoas que não vêm com visto do Brasil e que enfrentam todo um processo de legalização diretamente em Portugal. Então, como o número também aumentou muito em relação a esses processos, por isso que também tem sido mais morosos. Tá aí, gostou? Pois é, doutora Alice Souza.